Como Davi declarou, eu guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ó Deus Todo-Poderoso, abrindando cada coração que vai estar, Pai, ouvindo nessa noite a mensagem de Jesus Cristo, Pai. Aleluia. Opera maravilha nessa noite, Deus. Vai entrando, Senhor, aleluia. Eu creio que tem pessoa aqui que está precisando, Pai, de uma cura. Deus vai tocando através da tua palavra, Deus, que tem poder, aleluia, para curar. Vai entrando, Deus, aleluia, com o teu poder. Usa seu teu servo em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Glória a Deus, aleluia. Passando pastor José. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Estamos no melhor lugar. Aleluia. Ouvindo o ensinamento de Deus, de Jesus. Aleluia. Aleluia. Fala que anda com sábio, tu se tornarás sábio. E quem é o dono da sabedoria? Aleluia. É o Deus Pai. Ele é inteligente. Ele dá para aquele que pede, aquele que depende dele. Aleluia, Deus. Nosso Deus poderoso. Fala que Deus, Ele é o Criador. Deus é grande. Aleluia. Deus é o dono de ouro da prata e é rico, nosso Deus. Deus, Ele é santo. Aleluia. E falar para nós ser santo como Ele. Ser de santo como eu sou santo. Deus, Ele é o homem do alto, o princípio. Aleluia. Ele é o Pai da eternidade, Deus. E Ele está aqui. Ainda tem mais. Deus, Ele é amor. Ele te ama e tem o melhor para a tua vida. E a palavra de Deus nessa noite é João 3,16, que fala que Deus, Ele é tudo isso que eu falei, mas Deus, Ele é amor. Você é precioso para Deus. E João 3,16 fala sobre isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é eterno. E você que está ouvindo também é eterno, sabia? Porque o Deus eterno fez nós eternos. Ele nos criou com um propósito. Como eu falei que Deus é o Criador, Ele criou o homem do pó da terra. Não foi de metal nem de ferro, não. Não foi de areia, foi, sabe o quê? Pó da terra. Pó da terra. Então o homem foi criado por Deus, pela mão de Deus. Então Deus, Ele ama o ser humano, Ele pegou o mundo. O Criador falou, haja sol, haja estrela, pelo poder da palavra aconteceu. Mas o homem foi diferente. Deus pegou do primeiro homem e modelou. Então fala aí que Deus fez Adão, o primeiro homem. Do pó da terra. Modelou a cabeça, braço. Deus é inteligente. Ele soprou fôlego da vida. Então, estamos respirando aqui, porque Deus tem dado o privilégio de nós estar vivos. Para ouvir a palavra e para seguir o ensinamento dele, para chegar no céu. Então, esse Deus que nós criou do pó da terra, soprou em nós o fôlego da vida e ao mesmo tempo colocou uma alma dentro de nós. Essa alma é eterna. Essa alma é para morar para sempre no lugar. Agora tem só 2 lugares. Que nós vamos daqui a pouco aprender. Então o homem tem uma alma. O corpo volta ao pó, porque do pó foi feito. E a alma tem 2 lugares só. Fala que Deus criou o homem, colocou a alma, o corpo e o espírito da vida, e
o homem passou a ser alma vivente. O homem começou a andar, caminhar, falar. Tudo isso Deus deu privilégio para o homem. Falar com ele, com Deus. Adão falava com Deus. E Deus colocou ele no jardim do Éden, tão lindo lugar. E fala que Deus criou a mulher da costela do homem. Do lado da costela. Fez o homem dormir. O homem dormiu, ele operou o homem. Da costela do homem tirou a mulher. Para ser auxiliadora do homem. E Deus falou, crescer e multiplicar e encher a terra. E hoje a terra está cheia. Tem gente que tem 10 filhos, alguns tem 7. Alguns querem ter só 2, mas tem gente que tem muito. E gosta de ter filho, tem mulher que gosta. Tem mulher que ela fica alegre quando ela tem filho. Porque sabe que os filhos são herança do Senhor, tem que cuidar. Porque o filho são herança do Senhor, tem que ensinar a criança o caminho de Jesus. E o homem cresceu. Só que o homem, ele desobedeceu a Deus. Quando o homem desobedece a Deus, ele sofre muito. Fala que Deus deu uma ordem. Tudo isso é teu, mas aquela árvore tu não pode comer. Porque aquela árvore é do conhecimento, do bem e do mal. E o dia que tu comer, tu morrerás. Deus falou, Deus orienta nós. Então o homem só sabia fazer as coisas boas. O homem era inocente. Não conhecia o lado do mal. Hoje tem o mal aí. O lado do mal que leva o homem para fazer maldade. Mas o homem deixa a mulher andar muito longe. Em vez de andar junto com a mulher, deixou a Eva sozinha. Ele foi andando. O inimigo ficou de olho em Eva, na mulher. O inimigo está de olho porque já tinha sido expulso lá do céu. Queria ser igual a Deus, ninguém é igual a Deus. Deus é grande e poderoso. Ele lidera o céu. Ele é o maior. E por isso o inimigo caiu, até essa parte dos anjos caíram. Na terra, espírito maligno e imundo, e está de olho na criação de Deus. Porque a criação de Deus estava perto de Deus, comunhão. Deus falava com o homem, com a mulher, comunhão. Conversava de manhã e de tarde no jardim do Éden. E o inimigo traiçoeiro, enganador, invejoso, tem inveja do ser humano. Porque o ser humano, ele tem esse privilégio de ser chamado filho de Deus. E o inimigo já foi expulso de lá, com muitos demônios que estão na terra perturbando, colocando tentação para as pessoas correr, colocando maldade no coração do homem. E fala que aconteceu algo, que o inimigo foi para cima da mulher. O inimigo mostrou um fruto que não era para comer. Deus orientou Adão e Eva, mas eles desobedeceram, fizeram a vontade do diabo. Só há duas vontades, a vontade de Deus ou do diabo. Alguns estão na vontade do diabo, outros estão na vontade de Deus. E o diabo quer usar alguém, um povo, para entrar, para ficar fazendo a maldade, porque é um espírito maligno. E a função do diabo é matar, roubar, destruir. E a função de Jesus é salvar, curar, libertar e levar para o céu. Então tudo isso aconteceu. Aí fala que a mulher desobedeceu a Deus e obedeceu a Satanás, comeu, que não era para comer. É assim que acontece. Ela viu, ela tocou, ela mordeu, abriram, sabe o que? A janela do corpo. E aí o pecado entrou, ele entra pelo corpo, irmão. Se o teu olho for mal, todo o teu corpo está em treva. E dá até uma palavra aí, se o teu olho te faz pecar, arranca e joga fora. É melhor entrar sem o olho, que lá tu vai ganhar olho novo no céu, do que tu ir para o inferno. Então o inimigo entrou na mulher, contaminou, e ela foi, e o marido também se contaminou, ela passou para Adão.
Aí teve sofrimento. Aí Deus foi atrás de Adão, já estava se escondendo, porque ele estava no o pecado. Mas o Senhor quer dar veste nova para nós, veste de pureza, de santidade. E o que aconteceu? Aconteceu que teve as consequências. Todo pecado tem as consequências. Por isso que Jesus fala, filhinho, não pequeis. Se você pecar, tem que pedir perdão, correr para Jesus, porque todo pecado tem as consequências. E falar que Deus disse, de onde tu estás, Senhor? Eu estou aqui. Por que tu estás se escondendo de mim? Senhor, a mulher que tu me desse. Ela fez eu pecar, colocou a culpa na mulher. Ao invés de Adão chegar lá, Senhor, me perdoa, eu pequei, tem misericórdia da minha vida. Colocou a culpa na mulher, eu colocando a culpa no outro. E chegou lá, ei mulher, por que tu fizesse isso? A serpente me enganou. Colocou a culpa para a serpente. Aí teve disciplina. Deus nós ama. Deus é bom, mas Deus disciplina o filho que ama. E fala que teve, sabe o que? Disciplina. Ele chegou com a serpente, que o inimigo entrou numa cobra, porque não tinha corpo, tinha que entrar numa cobra. Depois que ele tentou Adão e Eva, aí ele começou a entrar já no homem da descendência. Aí teve o que? Deus falou, olha, tu vai se rastejar. A serpente perdeu as pernas, mas ela andava, ela só se rasteja. Ela tinha perna, a serpente falava, agora ela não fala mais. Que ela falou para a Eva entendia debaixo da serpente, conversou. E ouve. E a mulher? Se eu disser, mulher, tu vai ter filho com os dores. Hoje a mulher vai ter filho, ela sofre, quando vê a criança fica alegre e feliz. E o homem? Com o sol do teu rosto comerás o teu pão. E é assim que o homem saiu do lugar de privilégio, saiu, a morte começou a trabalhar, porque toda palavra que sai da boca de Deus acontece. Deus falou, olha, o dia que tu pecar, tu vai morrer. Aí a morte começou a trabalhar. O olho da morte começou a trabalhar. E fala que todo dia morre gente. Mas onde nós vamos passar nessa eternidade? Você está com Jesus adiançado, firme com Ele, obedecendo a sua palavra, vai morar no céu, porque só dois caminhos. Aí a morte começou a ir para cima da família de Adão e Eva. Aí Caim já matou Abel. De repente, o irmão fica com inveja do outro, porque Caim ofereceu o pior para Deus. Abel deu o melhor para Deus, Deus se agradou daquele que dá o melhor. Quando tu começa a ouvir a palavra e aprender, tu já está recebendo o melhor de Deus. Quando tu pratica, tu está recebendo o melhor de Deus. E fala que Abel deu o melhor, Caim deu o pior. E Deus, ele se agradou de Abel, de Caim não. O Caim ficou com inveja, foi lá e matou o irmão dele. Aí a morte começou a usar o homem. Aí o homem já quer matar, quer roubar, quer fazer tanta coisa, porque o inimigo que está usando, irmão. E o que nós podemos fazer? É pregar a palavra, falar de Jesus para as pessoas, é só isso. Mas a pessoa tem que decidir. A decisão está em cada um de nós. Onde nós vamos passar a eternidade? Onde os jovens, adolescentes vão passar a eternidade? É só Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. E fala que o pecado começou a entrar no homem, aí o homem começou a fazer coisa terrível. O homem começou a matar, a roubar, fazer coisa terrível, ir para a idolatria. O homem querendo um Deus, fazia Deus de madeira, de ouro, de várias de gesso. Mas foi Deus que criou o ser humano. É Deus que é o Criador. Mas o homem querendo criar um Deus para ele. Madeira não fala, não ajuda. Nem gesso. O ouro só serve para nós gastar, comprar comida. O ouro que pega no garimpo. Aí o homem foi para a idolatria. E aí o homem ficou longe de Deus. Aí o inimigo começa a agir na vida do homem.
usando o corpo, usando o homem para fazer coisa terrível. E nós estamos sabendo que na nossa geração hoje tem gente que está agradando ao Senhor, tem gente que está sendo instrumento de Deus, mas tem gente que está sendo instrumento de Satanás. Porque a função dele é matar, roubar, destruir. Ele quer usar alguém para fazer as obras malignas dele. Mas Deus também quer usar eu e você para levar a palavra dele. Porque a palavra de Jesus, ela salva, ela cura, ela liberta. Jesus, a palavra dele é vida eficaz, é a espada do Espírito. Aí fala que o homem sofreu muito. Fala que o clamor do sofrimento chegou até Deus, até o ouvido de Deus. Aí Deus escreve essa palavra tão bonita que eu odiei aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, um filho só. Deus tinha um filho. Como eu falei aqui, tem pessoa que tem 10 filhos, 8, 7, 4. Um filho. Deus poderoso, irmão. Como ele é Deus poderoso, o filho dele, Jesus Cristo, já está no céu com o Pai. Porque o Pai é eterno. E Jesus Cristo também é Deus, Filho eterno. E fala aqui, por amor à raça humana, por amor àquele que está sendo escravado do inimigo, maltratado. Deus ama todo. Esse que está aqui, aquele que está tomando uma cerveja. Esse que está aqui, aquele que está do agrado. Esse que está aqui, aquele que está caído numa calçada do mendigo. Deus ama toda a raça humana, porque Ele é o Criador de todos. Deus é amor, irmão. Ele ama todos. E a palavra vai chegar em todos os ouvidos. Todos vão ouvir a palavra. Aleluia. Tem até mendigo que está pregando a palavra, irmão. Deus está usando a igreja para pregar a palavra. Porque ninguém vai chegar como inocente. Nunca ouvi a tua palavra, nunca ouvi o nome de Jesus que é o Salvador. Todos vão ouvir. Criança, jovem, adulto, adolescente, ancião vão ouvir. Porque a palavra de Deus, para aquele que recebe, é presente, irmão. Porque o homem, no pecado, está condenado ao inferno. Porque o salário do pecado é morte. O homem está indo para o abismo. Aí Deus olhou e deu para o homem uma oportunidade. Por amor, Deus enviou o seu Filho, único Filho, Jesus Cristo, para vir nessa terra. Aí Deus olha para a terra. O olhar dele, irmão, é um olhar que vê todos os moradores da terra. Todos o Senhor vê. Se Ele conhece as estrelas e chama cada um pelo nome, imagine nós, a criação dele. Ele conhece todos os moradores do planeta Terra. Ele olhou e viu, sabe quem? Maria, uma virgem. Está querendo casar. O sonho da Maria era casar com José. Mas só que Deus enviou o anjo Gabriel até ela para fazer algo. Era uma missão que Maria tinha. E o anjo falou: Maria, tu é uma mulher agraciada, uma mulher alegre, feliz. Deus achou graça em ti, Maria. Tu vai ter um filho, o nome dele será Jesus Cristo, porque ele vai perdoar esse povo dos seus pecados. Então Deus viu a criatura, que ele criou tudo no pecado. E ele foi até Maria. O anjo falou a Gabriel. E Maria falou: mas como vai acontecer isso? Eu ainda nem casei com José. Como é que vai acontecer? Não te preocupa. Tu vai receber Jesus, Filho de Deus. O Espírito de Deus vai gerar dentro de ti, Maria. A sombra onipotente, o Espírito de Deus vai gerar Jesus dentro de ti. E fala que ela creu. Ela disse: faça a tua vontade na minha vida. E a vontade de Deus foi feita na vida de Maria. Maria, ela fez a missão. E hoje você que é mulher, você tem uma missão também. Deus te chama também, como Ele chama Maria. Ele te chama para fazer a vontade dEle, como Maria fez. E naquele momento,
Maria falou para José, e foi primeiro mês, segundo mês, a barriga cresceu. E fala que José começou a pensar que Maria tinha traído ele. E agora, eu vou deixar ela, porque senão, se souberem, vão apedrejar Maria. Porque se tivesse traição, no tempo passado, a mulher era morta de pedrada. Porque a lei condenava, mas Jesus é graça. Quem está com Jesus tem a salvação, irmão. Quem está com Jesus tem o melhor. E quando ele estava pensando em ir embora, para não falar para as pessoas, ele não queria ver Maria sendo apedrejada de pedrada. Ele resolveu ir embora. O anjo fez ele dormir. José dormiu, o anjo Gabriel falou com ele. José, não tema, recebe Maria como a tua esposa, porque o que está nela é gerado pelo Espírito Santo. É Jesus Cristo, o Salvador, aquele que os profetas falavam, que vinha e orientou José. E José, na hora, creu, porque ele foi orientado pelo anjo de Deus. E Jesus nasceu, irmão. E quando Jesus nasceu, aconteceu algo. O Salvador nasceu. Fala que uma mulher com 87 anos, 87 anos, velhinha, ficou alegre e foi espalhando. O Salvador nasceu, o Salvador nasceu. Outros, Simão, velhinho também, ficou alegre e pegou Jesus, sabe o que? Do braço, disse, Deus, agora tu pode me levar, porque se cumpriu a Escritura. O Salvador nasceu, Jesus Cristo, aquele que é a porta do céu, Jesus. Jesus que salva. É só Jesus para salvar o homem. E falar que Jesus cresceu, começou a pregar com 12 anos, com 30 anos, ele chamou o seu discípulo, até hoje ele está te chamando, Maria, João, José, Pedro, ele está chamando você pelo nome, como ele chamou. E foi chamando o seu discípulo. E hoje você está seguindo Jesus, você é discípulo de Jesus. A chegada no céu. E fala que Jesus ensinou 3 anos e meio. E levantou uma igreja na terra. E hoje nós fazemos parte da igreja. Se você ainda não tem aliança, faça com Jesus. Entregue a tua vida ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. Congregue, fique firme com o Senhor, porque o Senhor tem promessa para nós e para a nossa família. Crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus, aleluia. E fala aqui Jesus Cristo. Ele chamou a igreja, ele ensinou os discípulos. E fala que ele falou, olha, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E quando acontecer isso, quando pegarem o pastor, vocês vão ficar dispersos, vocês vão ficar refugiados. Mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar ao encontro de você. Jesus falou para os seus discípulos. Aí fala que Jesus sabia que ia chegar o momento dele. Jesus, até hoje ele faz isso. Jesus curou, libertou, abençoou. Jesus repreendeu o demônio das pessoas. Jesus fez milagre, fez o cego enxergar, o paralítico andar, o mudo falar. Até hoje ele faz isso, mas ele fez isso, Jesus andando em corpo aqui. Porque ele tinha que morrer, sabe o que é falar? Humanidade, para cumprir a Escritura. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o sangue dele que foi gastado para hoje nós tivéssemos a oportunidade de se arrepender e ser perdoado de todo o pecado. Pode ser o pecado da mentira, da inveja, do vício, ou da idolatria, ou de outros tipos que tem tanto pecado. Da prostituição, mas se você se arrepender, fazer aliança, ele não faz mais, porque o Senhor ele nos chama para andar na santidade. Porque no céu não entra pecador, a salvação é na terra, quando nós estamos vivos. Para buscar Jesus, o sangue dele, e ser purificado, santificado e justificado. E Jesus subiu, não sabe onde? Dos montes, para orar. E fala que esse monte foi o monte Getsêmani. Jesus começou a suar
gota de sangue. A gente trabalha a sua, né? Enxerga a camisa. Jesus começou a suar gota de sangue, por mim e por você. Ele falou assim: a minha alma está angustiada. Então Jesus também ficou calma dele, sabe, que angustiada, porque ele sabia que ia sofrer muito por todos nós, pela raça humana. Ele falou para o seu discípulo: ficai aqui um pouquinho, vigiando por mim, eu vou orar de novo. Ele disse: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, mas não faz a minha vontade, faz a tua, Pai. Jesus veio para fazer uma missão, entregar a vida por todos nós. E quando ele desceu de lá pela terceira vez que ele orou, falou com o Pai, mas disse: faz a tua vontade, Pai. Quando ele desceu forte, que o anjo serviram Jesus para o sacrifício que ia fazer, sacrifício de dor que ele sofreu. Uma dor de dente já dói, uma dor de cabeça. Imagine Jesus sofrendo por nós. E quando ele desceu de lá, veio Judas Iscariote, que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Não vende da Jesus não, irmão. O melhor que nós temos é Jesus. Não troque Jesus por nada. Não troque Jesus. Esse homem vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E foi a perdição dele, que não se arrependeu. Ficou até com remorso, não se arrependeu. O inimigo fez de tudo e enforcou Judas. E Jesus, na hora, recebeu Judas. E Judas deu um beijo, o beijo da traição. Cuidado com os beijos. Porque Judas falou: aquele que eu beijar, ele é Jesus. E foi lá, deu um beijo no rosto de Jesus, beijo da traição, que tinha vendido Jesus. Quando aconteceu isso, Jesus disse: amigo. Jesus falou para Judas: amigo. Jesus é tão bom, irmão. Jesus é amor. E fala que glória a Deus, aleluia. Aconteceu algo. Soldados pegaram Jesus, vieram armados com espada, com cacetete. E na hora Pedro, querendo ser segurança de Jesus, puxou a espada, cortou a orelha do soldado mau. Jesus, no sofrimento, está ensinando: Pedro, por que tu fizesse isso? Se eu quisesse proteção, orava ao meu Pai, ia enviar 12 legiões de anjos. Mas é necessário acontecer para se cumprir a Escritura, para se cumprir a missão de Jesus. Era necessário isso acontecer. Aí Jesus ensina a Pedro: Pedro, pela espada tu ferisse, pela espada tu serás ferido. Irmão, aquele que tira sangue, se não se arrepender, outro vai tirar sangue dele. A justiça está em Deus, não está no homem. O homem não pode fazer justiça, é Deus que é o justo juiz. Glória a Deus, aleluia. Aí Jesus orientou Pedro: pela espada tu ferisse, pela espada tu serás ferido, Pedro. E naquele momento, Pedro ouviu. Jesus foi lá, pegou a orelha do soldado mau que estava no chão. Jesus restaura a orelha. Jesus restaura, irmão. Jesus restaura. Aleluia. Restaura a tua vida, restaura o teu chamado, e restaura tudo. Só clamar por ele, que restaurou uma orelha, irmão. Sabe o que aconteceu? Que aquele soldado lá, Malco, que foi para prender Jesus, fica até impactado. Eu chego para prender esse homem. O que está com ele corta a minha orelha. E Jesus vai e pega a orelha e faz um milagre na minha vida. Esse Jesus, ele é demais bom, tem muito amor no coração. Esse tem amor. Jesus nos ama. Ele entregou a vida por nós porque ele nos ama. E naquele momento, Jesus começou a caminhar no caminho do sofrimento. Por isso que Jesus fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria é pelo amanhecer. Jesus fala: no mundo terei aflição, tem ânimo, eu venci o mundo, você vai vencer também. E no caminho do sofrimento, lá na frente mais, levaram Jesus para os homens da lei,
sacerdote da lei, que só conhecia a lei, mas não conhecia a graça, não conhecia a misericórdia nem o amor. E foram querer condenar Jesus, mas não acharam crime nenhum, porque Jesus era santo puro. E fala que ele foi até o governador. O governador lavou a mão dele e disse: esse homem ele é justo. Lavou até a mão dele. E o povo falando: crucifica Jesus, crucifica. O povo querendo que Jesus morresse. E fala que tinha ainda um prisioneiro Barrabás. Que o governador falou: olha, a Páscoa está chegando. E na Páscoa nós tiramos um prisioneiro da prisão. E Barrabás, vamos tirar ele. Colocaram Barrabás e Jesus. Barrabás está simbolizando a maldade, que roubava, que matava. Jesus, a bondade, que ama, que tem misericórdia. E o povo escolheram, sabe quem? Barrabás. O que é que você quer que nós solte? Jesus ou Barrabás? Solta Barrabás. E o que nós vamos fazer com Jesus? O chamado Cristo seja crucificado. Naquele momento, eu creio que Jesus só olhou para Barrabás. Barrabás, eu vou morrer no teu lugar. Tu tem oportunidade de sair daqui e se arrepender. Irmão, o olhar de Jesus fala. E Barrabás olhou: quem é esse aí? Quem é esse aí que vai morrer no meu lugar? E Jesus que morreu no meu lugar, no teu lugar, no lugar de muitos que vão ouvir a palavra. Morreu no nosso lugar. Fala que ele se tornou maldição por nós, santo puro, ele morreu por nós. Naquele momento, levaram Jesus para apanhar. E foi 40 chicotadas, mais 40 chicotadas, mais 40 chicotadas, 3 vezes de 40 chicotadas. Confere aí, faz a matemática. 40 com 40, mais 40, 120 chicotadas no corpo. Jesus tinha um preparo bom, né, irmão? Jesus comia muito peixe, saudável, né? Pedro, fogueira, peixe, fruta. Para aguentar 120 chicotadas. Corpo todo sangrando, cortou, porque a profecia de Isaías foi essa. Que Jesus ia morrer por toda a raça humana. E ia ser moído pelos pecadores, moído. Pega o picadinho, coloca na máquina, moe. O corpo dele ficou assim. Peitoral, coxa, panturrilha, rosto, coroa de espinho furou. Tudo isso Jesus passou por nós. Então é um privilégio. Nós, sabe quem fazer aliança com Jesus, servir a Ele? É um presente, como não merecia. Jesus passou tudo isso por nós. E naquele momento, zombavam de Jesus. Tu não é rei do judeu? Todo rei tem que ter uma coroa. Toma aqui, nós fizemos uma pratinha bonita, coroa de espinho. Furou a testa de Jesus, sangrou. Todo o corpo de Jesus saiu sangue. E depois teve que carregar uma cruz muito pesada. Jesus carregou, caiu, carregou, caía. Mas teve um que ajudou a carregar a cruz de Jesus. Foi o Sirineu Simão. O Sirineu vinha do trabalho, da roça. Olhou, viu? E o soldado: vem cá, tu aí. Tu que é forte, vem cá. Carrega com Jesus essa cruz. O Sirineu foi lá, pegou a cruz e Jesus com ele. Foi carregando, foi ajudando Jesus. Irmão, você não está sozinho. Quando a tua cruz pesar, Deus vai enviar o Sirineu, homem de Deus, mulher de Deus, para estar, sabe, orando por ti, dando palavra de vida, porque a palavra do Senhor renova, ela é vida e vida com abundância. Naquele momento, aleluia, o Sirineu foi levando Jesus. E Jesus junto com ele, subiu. Agora o monte, já era o Monte da Caveira, que só morria na cruz assassino, pessoas mal, ladrões, pessoas que faziam muita maldade. Mas Jesus estava lá, indo para a cruz, santo, fiel, puro, morrendo por todos os pecadores. Chegou lá, prego na mão, maior do que o 3 por 9, irmão. Jesus sofreu muito por nós. A salvação, irmão, é algo que você tem que segurar. Guarda o que tu tem para que ninguém tome a tua coroa. Adiante com Jesus. Faz de nós filhos de Deus, herdeiro do céu. Adiante com Jesus, leva nós para o reino dele. Lá não vai ter mais tentação, nem dor, nem sofrimento.
Aqui na terra tem que vigiar e orar para não cair em tentação. Mas quem está lá está seguro, irmão. Eu já tenho lá minha irmã, meu pai, minha mãe já está lá, está seguro de lá, não sai mais. A vida continua no reino de Deus, porque a alma é eterna, irmão. Aleluia. Sabe o que aconteceu? Que naquele momento Jesus lá na cruz teve salvação no sofrimento de Jesus. No teu sofrimento tem salvação também, irmão. Eu tenho um cunhado que está se recuperando. 5 dias. Ele está, parece que uma semana. 5 dias sem comer e sem beber. Aí ele disse, eu estou entregando para Deus, meu jejum é para Deus, irmão. Ele está lá, mas de vez quando chega lá, Deus está usando ele lá dentro, meu cunhado é evangelista da Universal. Tá lá fazendo a obra de Deus. Demora muito e vai sair de lá. Então no sofrimento, Jesus estava ministrando a palavra, no sofrimento. Até no sofrimento do homem de Deus, do mania de Deus, Jesus está salvando, curando, fazendo milagre. Isso aconteceu? Aleluia. E naquele momento, Jesus encontrou 2 que estavam lá na cruz, pendurados, sofrendo com prego na mão e no pé. O da direita e o da esquerda. E teve salvação também no sofrimento de Jesus. Porque o da esquerda falou, ei, tu não é o filho de Deus, sai dessa cruz, usa o teu poder e nós tira daqui também, que nós estamos sofrendo. O da esquerda falou, queria sair da cruz. E o outro repreendeu o da esquerda, que estava lá do lado direito. Ei, homem, por que tu falei isso com ele? Ele não fez nada, esse homem aí, ele é justo, nós somos errados. Eu sou errado, eu estou errado, mas ele não. Não fala assim com ele, não. E depois, o da direita olhou para Jesus e disse, Jesus, lembra de mim quando tu entrar no teu reino? Irmão, aquele homem já, do vale da sombra da morte da direita, olhou para o Salvador, que é Jesus, que estava na cruz também. E aí estava para entregar o Espírito a Deus. Naquele momento aconteceu algo. Jesus garantiu a salvação para esse homem. Porque ele se arrependeu. Só o fato dele falar, Jesus, lembra de mim quando eu estou entrado no teu reino. Aquele homem sabia que Jesus era o Salvador. Aquele homem sabia que Jesus tinha o reino eterno, o reino, o Pai de Jesus, o Pai da eternidade. Aí Jesus, sabe o que aconteceu? Ele falou, hoje mesmo tu estarás no paraíso comigo. Jesus garantiu a vida eterna para o homem que se arrependeu. E a palavra hoje é essa, que Jesus, ele ministrou. Arrependemos, porque está próximo o reino do céu. A palavra hoje é essa. Vinde a mim, todo que está cansado e sobrecarregado, que o Senhor vai aliviar. Cansado dessa vida de sofrimento, cansado do mundo, cansado do jugo pesado do inimigo. Vem para Jesus, que o fardo dele é suave e leve. E sabe o que aconteceu para terminar, irmão? Que Jesus salvou. E Jesus disse, Pai, te entrego o meu espírito. Está consumado. O Senhor cumpriu a missão. Hoje tem salvação para todos nós. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que confessa o nome de Jesus diante do homem de Deus, o Senhor vai escrever o nome no livro da vida eterna. Há um livro no céu. Há um livro que cada pessoa que confessa o nome de Jesus reconhece que Jesus é o Salvador, que precisa de Jesus para entrar no céu. Para ir para os Estados Unidos tu pode ir de avião, para ir para Belém tu pode ir de barco, mas para chegar no céu é só Jesus. Ele falou, eu sou o caminho para chegar no céu, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele falou, eu sou a porta, aquele que entrar por mim encontrará pastagem. Então, Glória a Deus, a porta da aleluia. eternidade é Jesus. Quem tem Jesus é abençoado na terra. Vai fazer missão para Deus. Vai ser usado e quando for o momento de ser arrebatado, vai morar no céu para estar com Jesus uma eternidade para sempre. Amém? Você que tem aliança, persevera. Persevera, seja fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Então aqui é só o começo para uma vida eterna com Jesus.
E aquele que não tem, faça enquanto você tem oportunidade. A porta da graça está aberta, mas um dia vai fechar. Então Jesus, ele está aqui. Sabia, irmão, que a porta da graça está aberta? É Jesus. Mas quando a igreja for arrebatada, a porta se fecha. E pode acontecer a qualquer momento. A vida vai continuar na terra, mas para chegar no céu vai ser mais difícil. Hoje é Jesus que salva. A vida continua depois do arrebatamento. Sabemos que está estourando guerra aí para fora. Pode ter guerra mundial, mas Jesus nos dá paz. Jesus que peleja por nós. Jesus é o príncipe da paz. Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus cuida da igreja. E nessa noite vamos ficar em pé. Essa acredita em Jesus.